Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. A igreja é uma família muito especial. Este é o tema do Toque de Graça de hoje. Aproveite agora para se inscrever e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Não há família sem problemas. Não há igreja perfeita. Ainda não chegamos no céu, nem atingimos a plena perfeição. Porque somos uma família, precisamos aprender a viver em harmonia uns com os outros. Temos diferenças, somos diferentes. Temos queixas uns contra os outros, mas não podemos lutar uns contra os outros. Somos membros do mesmo corpo e uma só pessoa desprovida de razão agride o seu próprio corpo. Alguns princípios são importantes para entendermos esta verdade. Primeiro, a igreja como uma família precisa seguir as ordens do seu Senhor. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. O corpo segue as ordens que emanam da cabeça. Não temos o direito de governar-nos a nós mesmos. Obedecemos a Cristo ou então não temos credencial para sermos sua igreja. Porque somos a família de Deus, o corpo de Cristo, precisamos seguir os seus preceitos. A igreja é conduzida não segundo o nosso querer, mas segundo a vontade do seu dono, Redentor e Senhor. Nossa vontade não pode suplantar as ordens daquele que comprou a igreja com o seu próprio sangue. Em segundo lugar, a igreja, como uma família, é composta de irmãos diferentes. Embora todos estamos debaixo do senhorio de Cristo e somos habitados pelo mesmo Espírito, somos diferentes uns dos outros, como os membros do mesmo corpo também são diferentes. A igreja é uma unidade na diversidade. Não somos rivais uns dos outros, mas irmãos. Não buscamos a realização da nossa própria vontade, mas buscamos honrar uns aos outros, considerando uns aos outros superiores a nós mesmos. Nossas diferenças não devem nos separar, mas nos complementar. Deus não nos fez diferentes uns dos outros e nos deu dons diferentes para que possamos suprir as necessidades uns dos outros. É assim que devemos agir na igreja de Deus. Em terceiro lugar, a igreja como uma família deve cultivar o amor e o perdão uns pelos outros. Temos queixas uns dos outros na família e na igreja. Falhamos uns com os outros e até mesmo decepcionamos uns aos outros. Mas quando isso acontece, a atitude cristã não é banir o irmão do nosso coração ou tratá-lo com desdém ou indiferença, mas amá-lo e perdoá-lo. O apóstolo Paulo lidou com tensões de relacionamentos nas igrejas por onde passou. Na igreja de Corinto havia partidos dentro da comunidade e os irmãos não apenas brigavam, mas levavam as suas brigas para os tribunais seculares. Na igreja de Filipos, alguns crentes trabalhavam na igreja por vanglória, outros por partidarismo e até mesmo havia pessoas que estavam em conflito dentro da comunidade. Precisamos construir pontes de comunhão em vez de cavar abismos de separação. Precisamos ter o ministério da reconciliação em vez de jogar uns contra os outros. Precisamos amar e perdoar em vez de desestabilizar a comunhão na igreja de Deus. Em quarto lugar, a igreja como uma família deve ser um lugar de sustentação e apoio uns aos outros. Uma família saudável é lugar de apoio, encorajamento e sustentação. Quando um cai, os outros o levantam. Quando um triunfa, os outros celebram. Na igreja não pode ser diferente. Precisamos servir uns aos outros, orar uns pelos outros, abençoar uns aos outros,
levar as cargas uns dos outros e perdoar uns aos outros. Na Igreja de Deus, não estamos competindo uns com os outros, fazemos parte da mesma família, servimos ao mesmo Senhor e vamos morar juntos na mesma casa do Pai. O coração de Deus é ferido, o Espírito Santo é entristecido e o Evangelho desonrado quando deixamos de amar uns aos outros como Cristo nos amou. Na igreja não há espaço para inveja, disputa, facções, intrigas e partidarismos. Pertencemos-nos uns aos outros, somos membros uns dos outros. A vitória de um é o triunfo do outro, a dor de um é o sofrimento do outro. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos se alegram com ele. Que Deus nos ajude a vivermos como uma família unida, pois o amor é a apologética final, é a prática do amor que o mundo nos reconhecerá como discípulos de Cristo Jesus.